Nós vimos o que a falta de planejamento pode acarretar. Agora nós vamos ver a importância do planejamento municipal. Por que é importante planejar dentro de um município? E nós vamos ver que a participação do vereador no planejamento municipal é fundamental e importante. Então, vamos começar aqui com uma definição. Afinal, o que é o planejamento municipal? O planejamento municipal refere-se à elaboração de estratégias e ações, então, estratégias e ações, que visam o desenvolvimento ordenado e sustentável de uma comunidade. Envolve a alocação eficiente de recursos, estabelecimento de metas e prioridades e a criação de um caminho claro para o progresso. Então, dessa definição, o que a gente pode destacar aqui no primeiro momento? Primeiro, estratégias e ações. Então, no planejamento você tem que pensar quais são as estratégias e quais são as ações que eu vou utilizar para alcançar o objetivo. Lembra lá da figurinha do planejamento eficaz, ponto A e ponto B? Quais são as estratégias e ações que vão me levar ao ponto B? O que visa esse planejamento? O desenvolvimento ordenado e sustentável. Nós vimos aqui, naquele exemplo da Tabata Amaral que eu coloquei, exatamente, quando você tem um desenvolvimento desordenado, o que acontece? Você monta um labirinto. E dentro daquele labirinto você vai ver que só alguns pontos foram alcançados e muitos outros não. Né? Que representa com a grama alta e a grama lá embaixo. Aqui foi alcançado e aqui não. Então o crescimento, né, o desenvolvimento desordenado é um grande problema, seja para o município, seja para o estado, seja para a União. Mas como nós estamos falando de planejamento municipal, o crescimento desordenado no município pode acarretar inúmeros problemas. Vou dar um exemplo que aconteceu, né, no ano passado, em 2022. Agora não lembro se foi 2022 ou não foi no começo de 2023. Nós vimos a tragédia que aconteceu por conta das chuvas em São Sebastião. Um crescimento desordenado, né, as pessoas vão construindo perto das encostas e, infelizmente, acontece o que aconteceu. Então, esse é o problema da falta de planejamento, de um planejamento desordenado. Outra coisa, envolve a alocação eficiente de recursos. Se eu tenho um planejamento bem feito, eu sei aonde eu vou colocar os meus recursos. Se eu não tenho, esses recursos podem ser perdidos. Exemplo do terminal marítimo de Natal. Olha tanto de recurso que foi colocado lá e acabou, né, o resultado acabou sendo insatisfatório porque o transatlântico não consegue chegar até lá. Outra coisa, estabelecer metas e prioridades. Eu tenho que saber quais são minhas prioridades. Tudo isso é uma definição, está na definição do planejamento municipal. Mas o planejamento também desempenha um papel crucial na gestão pública municipal por várias razões fundamentais, contribuindo para a eficiência e eficácia das ações governamentais. Eu vou destacar aqui algum desses papéis cruciais que o planejamento municipal desempenha dentro do município e o planejamento dentro do estado, da União, ou seja, o planejamento como um todo. Mas dentro do município eu vou destacar aqui quais são esses papéis cruciais. Primeiro, a otimização de recursos. O planejamento possibilita uma alocação eficiente de recursos financeiros e humanos, evitando desperdícios e assegurando que os recursos limitados sejam utilizados de maneira eficaz para atender às necessidades da comunidade. Primeiro ponto a se destacar aqui, recursos financeiros e humanos. Então, dinheiro e também a colocação do pessoal no planejamento. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma prefeitura municipal vai abrir concurso público. Se não houver planejamento, e o planejamento aí nós já estamos falando de longo prazo, pensando em 5, 10 anos, pode acontecer daquela prefeitura abrir várias vagas para cargos e funções que daqui a 5 anos não vão ser mais necessários. Enquanto que aquele outro cargo, aquela outra função, não vai abrir muita vaga e daqui a 5 anos vou precisar daqueles servidores públicos. Então é importante para eu saber aonde eu vou colocar eficientemente os meus recursos humanos.
Num planejamento, por exemplo, se eu vou criar um hospital no município, eu tenho que saber quantos médicos eu vou precisar, quantos enfermeiros, quantos auxiliares, para eu poder quantificar os recursos humanos que eu já tenho e o que vai ser necessário contratar. Se não houver planejamento, você constrói um hospital, vai faltar médico, vai faltar enfermeiro, vai faltar auxiliar. E o outro ponto é o recurso financeiro, o dinheiro. Se eu não tiver um planejamento, pode ser que chegue no mês de setembro, o prefeito e a prefeitura olhem e falem: acabou o dinheiro. É isso mesmo, eu não tenho mais dinheiro para fazer nada. Por quê? Porque eu não fiz um planejamento financeiro. Aonde eu vou colocar esse dinheiro? Para onde esse recurso vai? Então, a otimização de recursos é um dos aspectos do planejamento municipal. E aqui está lembrando, os recursos, tanto recurso humano quanto recurso financeiro, nós sabemos que são limitados. Muitas prefeituras e câmaras municipais ou não têm um recurso financeiro bom ou não têm um recurso humano bom. Então, nós temos que otimizar isso. E isso é um dos aspectos importantes do planejamento municipal. O segundo aspecto, a definição de prioridades. Facilita a identificação e estabelecimento de prioridades, permitindo que a administração municipal concentre seus esforços e recursos nas áreas mais cruciais e nas necessidades mais prementes da população. Então, quando eu faço um planejamento bem feito, eu vou definir prioridades. E o que é definir prioridades? Quando eu vou elaborar o plano plurianual, por exemplo, PPA, nós vamos falar dele, eu vou fazer um plano para 4 anos. E quais são as prioridades nesses 4 anos? Construir escola, construir unidade básica de saúde, fazer um concurso público para contratar médicos, enfermeiros, fazer um concurso público para contratar professores. Quais são as áreas prioritárias do município? Para eu saber isso, lembra lá do início do esqueminha do planejamento eficaz? Eu preciso saber a situação hoje. Qual é a situação hoje para eu poder priorizar no meu planejamento para eu chegar no ponto B? Então, aspecto importantíssimo, a definição de prioridades. Se eu não fizer uma definição de prioridades, eu vou começar a fazer obra de qualquer jeito, vou fazer concurso público de qualquer maneira, e lá na frente ou vai ter escola sobrando ou vai ter, por exemplo, unidade básica faltando. Então, definição de prioridades, ponto muito importante no planejamento municipal. Terceiro, aumento da eficiência. Um plano bem elaborado ajuda a otimizar processos e ações, reduzindo burocracias desnecessárias e melhorando a eficiência operacional dos serviços públicos. Nós sabemos que o serviço público, que prefeituras ou mesmo câmaras municipais têm burocracia. A burocracia, ela permeia o serviço público. Se eu não tiver um planejamento, essa burocracia pode atrapalhar muito as ações, eu fazer com eficiência a aplicação de recursos financeiros, de recursos humanos. Então, com o planejamento, essa eficiência, essa visão vai otimizar a burocracia. Eu dou um exemplo sobre a área de licitações, que agora em 2024 você vai precisar obrigatoriamente utilizar a Lei 14.133. A lei de licitações é burocrática. Se eu não tiver já um planejamento, pensando na aplicação eficiente da lei de licitações, eu acabo perdendo tempo, principalmente em prefeitura. A Câmara Municipal é mais fácil de trabalhar porque a estrutura é menor. Mas imagina, pensa aí, falando de uma cidade grande, eu vou dar um exemplo aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos, tem acho que mais de 700 mil habitantes, recursos financeiros grandes. Imagina se não tiver um planejamento eficiente ali na área de licitações. Pode travar o município. Mesma coisa São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, as grandes capitais. Se não houver eficiência, pode travar o município, essa falta de otimização dos processos. Um exemplo de otimização de processo que está acontecendo muito nas câmaras municipais é a utilização do que a gente chama da câmara sem papel,
das votações eletrônicas. Então isso é um processo de otimização dos processos legislativos. Muitas câmaras já estão fazendo isso. Eu acredito que essa é a tendência. Daqui a uns anos nós não vamos ver mais aquela velha, na hora da votação, os vereadores favoráveis fiquem sentados e os contrários fiquem de pé. Eu acho que daqui a um tempo, daqui a 4, 5, 6 anos, vamos dizer aí 10 anos, pelo menos 90% das câmaras municipais, eu falo do Brasil, não estou falando nem do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, devem ter a sua votação eletrônica, que é uma otimização dos processos. Um outro ponto importante do planejamento municipal, quando você faz um planejamento bem feito, transparência. O planejamento transparente possibilita que os cidadãos compreendam claramente as metas e objetivos da administração municipal, promovendo a participação cívica e a prestação de contas. Gente, eu estava vendo agora, um pouco tempo atrás, uma discussão, acho que foi até um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, iria para o Senado, mas eu vi o ministro do Supremo Tribunal Federal defendendo isso. Diminuir o juridiquês, tanto nas legislações, tanto no Poder Judiciário. O que é o juridiquês? São aquelas terminologias, aquelas palavras utilizadas que você aprende lá na escola, na faculdade de Direito, nos livros, mas que a pessoa do dia a dia, a pessoa comum, leigo, não entende. Quando você elabora um projeto de lei com palavras difíceis, o cidadão comum vai ter dificuldade de entender. E aqui entra a questão das leis orçamentárias, do PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Se você aí da Câmara Municipal já teve a oportunidade de pegar uma dessas leis, pegar os anexos do PPA ou os anexos da LDO e da LOA, você vai ver que é muito difícil de entender. Não tem a regra da transparência nessas leis orçamentárias. A grande maioria dos municípios que eu já tive a oportunidade de acompanhar, tanto aqui no estado de São Paulo quanto aí no Rio de Janeiro, o que acontece? Você acaba utilizando o sistema contratado pela prefeitura, pela Câmara, e esse sistema já apresenta um modelinho para você fazer essas leis orçamentárias. E não é nada transparente. É difícil de entender, é difícil você saber quais são as metas que o município quer atingir, quais são os objetivos e quais são as ações quando você lê essas leis orçamentárias. Essa aí é uma crítica que eu faço, construtiva, para nós pensarmos juntos como melhorar essa situação, como elaborar leis orçamentárias mais transparentes, principalmente o que nós falamos de planejamento, o PPA, o Plano Plurianual, que é um planejamento aí de médio prazo para 4 anos, nós vamos falar mais à frente sobre ele. Bom, um outro ponto então é a sustentabilidade. Ela permite a incorporação de práticas sustentáveis, garantindo que o desenvolvimento municipal leve em consideração os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Esse aspecto da sustentabilidade é algo assim que nós precisamos levar em conta sempre quando formos fazer um planejamento municipal. Nós falamos em sustentabilidade ambiental, acho que todos nós estamos vendo o que está acontecendo com o clima do mundo. Nós aqui da região, aqui eu sou de Guaratinguetá, próximo aqui de Paraty, próximo do litoral norte, pude acompanhar a mudança climática, as tempestades, as enchentes, os desastres naturais. Cada ano aqui no litoral perto de Guaratinguetá acontece alguma coisa. Foi em Ilha Grande, aconteceu em Paraty, aconteceu em São Sebastião, Caraguá, Ubatuba. É muito complicado. Então, o planejamento tem que levar em conta a sustentabilidade ambiental. Qual o reflexo do meu planejamento, das ações no município que podem influenciar o meio ambiente? No aspecto também sociais e econômico, o planejamento que eu estou levando vai levar uma sustentabilidade econômica para o município? Ou o meu planejamento, ou melhor, a minha falta de planejamento não está levando em consideração, né, o aspecto econômico e também o aspecto social.
O planejamento está sendo pensado para atender as necessidades dos munícipes, necessidades de saúde, de educação, de assistente social, de assistência social. Olha quanta coisa nós temos que pensar quando falamos de planejamento municipal, da importância e dele ser bem feito. O sexto ponto é a resiliência à crise. Um plano estratégico pode preparar a cidade para enfrentar crises, sejam elas econômicas, sociais, ambientais ou de saúde. A existência de planos de contingência pode minimizar o impacto e acelerar a recuperação. Nós vivemos o que eu gosto de falar do imponderável coletivo da Covid. Nós vimos o que a Covid causou, não no município, mas nem no Brasil, mas no mundo. Eu acredito que os governos, sejam municipais, estaduais, federais, deveriam aprender a lição e começar a dar atenção para planos de contingência. Planos de contingência, por exemplo, eu já falei aqui do litoral norte de São Paulo, falei de Paraty, de Ilha Grande. Então são municípios que precisam ter sim planos de contingência para essas mudanças climáticas que cada vez mais trarão desastres naturais. Então, esses planos são importantes, essa resiliência à crise. Os municípios já estão preparados para o que está por vir, para essas tempestades, para esses desastres, como aconteceu em São Sebastião no ano passado, como nós estamos vendo também, nós vimos esse ano no sul do país. Então é preciso cada vez mais, por conta do aumento da população, por conta do aumento de veículos, por conta das construções desenfreadas, que os municípios tenham planos de contingência. Será que nós, quando eu falo nós, eu falo nós munícipes, vocês servidores da Câmara Municipal, vereadores, nós nos atentamos para isso, nós pensamos em planos de contingência, isso faz parte do planejamento municipal? Eu sinceramente vejo com dificuldade essa questão. No país, o Brasil tem como característica a reação, não o planejamento. Tem inúmeros exemplos disso. Por exemplo, eu acho que ficou marcado, que foi aquele desastre da boate Kiss, agora não me lembro se era esse o nome mesmo, se estiver errado me desculpe. Mas depois que houve aquele desastre, o incêndio, vários municípios, várias câmaras municipais começaram a aprovar projetos de lei regulamentando a utilização de espaços fechados, como a boate. Então, quando nós falamos de planejamento e de uma questão de crise, nós temos que antever, nós temos que pensar o que pode acontecer e já nos prepararmos, o município, estar preparado para as crises e para os desastres naturais, para os problemas que podem surgir. Isso é um grande aspecto do planejamento que dificilmente é levado em consideração nos municípios e nas câmaras municipais. Mas é importante, principalmente, como eu falei, por conta dos desastres naturais que podem acontecer, crescimento da população, crescimento da violência, o aumento de veículos em circulação, tudo isso tem que ser considerado para o momento de crise. Toda vez que eu vou para São Paulo, capital, e eu pego o trânsito de São Paulo, eu fico imaginando, uma hora essa cidade vai parar. Uma hora vai ter o que a gente chama de tempestade perfeita, acidente em um lugar, acidente em outro, e vai travar o trânsito. Será que o município de São Paulo tem aí um planejamento de contingência para uma situação dessa? Se não tiver, teria que ter. Mas é só para a gente pensar como é importante o raciocínio para o futuro. Planejamento, a gente pensa no futuro. E ter um plano de contingência emergencial é bem importante no município. Bom, no ponto 7, desenvolvimento integrado. O planejamento integrado envolve diferentes setores e áreas, promovendo um desenvolvimento equilibrado e coordenado. Isso evita abordagens isoladas e favorece a sinergia entre os diversos setores da administração municipal.
Eu já tive a possibilidade, né, tive a oportunidade de trabalhar numa administração municipal como secretário de administração. Eu trabalhei como secretário de administração do município de Aparecida, vizinho aqui de Guaratinguetá, onde fica o Santuário Nacional. Então, eu pude verificar de dentro de uma prefeitura como que funciona essa questão de planejamento, apesar de não ter participado de um ano de planejamento de PPA. E também, como eu faço consultoria em vários municípios, câmaras, prefeituras, já trabalhei também para o estado de São Paulo, nessa experiência minha, o que eu percebi, principalmente nas cidades pequenas, eu percebi que não existe o que a gente está falando aqui de um desenvolvimento integrado, de um planejamento integrado. Muitas vezes o que acontece, olha, e essa é a regra, a exceção é diferente, mas a regra um secretário ou dois ficam responsáveis pelo planejamento, vai lá, manda um ofício para os outros secretários, o que você quer que coloque no orçamento, o que você precisa, ele vai ali, senta, geralmente o secretário de Fazenda ou de Administração, distribui o recurso e está feito o planejamento anual ou mesmo o planejamento plurianual. É assim que deve ser feito? De maneira alguma. Você tem que fazer de forma integrada. Você tem que realmente ouvir, não só mandar um ofício, ouvir quais são as necessidades da saúde, quais são as necessidades da educação, quais são as necessidades do esporte, do município como um todo. Depois isso, como eu falei, não só com papel, reunir, ouvir, realmente pensar o município, nós vamos ver que tem um sistema de planejamento municipal, seguir aquele sistema. Aí com isso você vai fazer um planejamento integrado. Aí você vai poder definir as prioridades, por exemplo, do próximo ano. Quais são as prioridades? É educação, é saúde, vou investir mais no esporte, vou investir mais em assistência social. Então, a integração, nós temos que pensar o município como um só. E acontece às vezes também em prefeituras municipais que cada secretário, um tem inveja da pasta do outro, acontece ali até uma briga dentro do planejamento. Mas é importante que o planejamento seja de uma visão do todo, do município como um todo e pensando em cada secretaria, em cada pasta, educação, saúde, esporte, assistente social, planejamento, obras, quais são as pastas e quais são as necessidades de forma integrada para você definir as prioridades. É lógico que num planejamento desse, a palavra final vai ser do prefeito, pelo menos na elaboração do planejamento. Mas tem que ser ouvido o município, devem ser ouvidos os munícipes, devem ser ouvidos os secretários e depois ainda vai ter a oportunidade de se ouvir os vereadores também quando chegar o projeto na Câmara Municipal, como nós vamos ver mais à frente. Outro ponto importante, engajamento da comunidade. Incluir a participação da comunidade no processo de planejamento promove um governo mais democrático, permitindo que os cidadãos expressem suas necessidades, preocupações e aspirações. A participação da comunidade na elaboração do planejamento. Como que é feito? Com audiências públicas, tanto no plano diretor, nas leis orçamentárias, é obrigatória a realização de audiência pública. O problema, e eu vou dar até um exemplo, quando eu comecei a trabalhar no poder público, lá em 2003, 2004, eu trabalhei como assessor na Câmara Municipal de Roseira, que é também pertinho aqui de Guaratinguetá, 15 minutos aqui de Guaratinguetá. Foi a primeira vez que eu fui participar de Câmara Municipal e algum tempo depois que eu comecei, eu fiquei quase 10 anos trabalhando na Câmara de Roseira, veio essa obrigatoriedade. Na verdade, faziam-se as leis orçamentárias, mas ninguém aplicava essa questão, essa obrigatoriedade de fazer as audiências públicas. Só que o Ministério Público foi cobrando, o Tribunal de Contas também, e isso foi se tornando obrigatório. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos fazer uma audiência pública sobre uma lei orçamentária lá no município de Roseira, eu conversei com o presidente, nós fomos na rádio comunitária de Roseira, explicar a importância do planejamento, da participação. Na época não tinha muitas redes sociais ainda, não era como hoje, mas divulgação de carro de som, a cidade é pequena, então o carro de som passava, falando da importância do planejamento, foi feita também divulgação de panfleto,
cartazes, faixas, ou seja, foi uma divulgação grande. Chegou o dia da audiência, expectativa de casa lotada, e quando nós oramos para o plenário, tinha o quê? 2, 3 pessoas. E se você for ver hoje, 2023, 2024, quase 10 anos, ou 10 anos depois, 10 anos não, 20 anos depois, acontece ainda a mesma coisa. Eu tenho certeza que na Câmara Municipal, quando são realizadas as audiências públicas das leis orçamentárias, o público que comparece é muito pequeno. Por quê? Porque não existe esse engajamento da comunidade. E não é fácil trazer o cidadão, trazer a população para participar do planejamento municipal. É fundamental, mas é bem difícil. E aí entra as aulas do professor Luiz Fernando Miguel, que fala sobre comunicação, a importância da comunicação. E essa comunicação pode ser levada para quê? Para você se comunicar através das redes sociais. Você vereador, você assessor, você que trabalha na Câmara Municipal, é importante levar essa comunicação. Eu sei que é difícil, mesmo com as redes sociais, mesmo com as audiências, né, as sessões sendo transmitidas para as redes sociais. Tem Câmara Municipal que tem até um canal específico de transmissão de TV das sessões, e a participação popular ainda é muito pequena. Mas eu acredito que nós e vocês da Câmara Municipal, você que trabalha na Câmara Municipal, não pode desistir. Tem que continuar insistindo, que quem sabe que daqui a um tempo, daqui a uns anos, a população entenda a importância do engajamento da comunidade, a importância da participação popular no planejamento municipal. Então, fica aí a dica, pegar as aulas do professor Luiz Fernando Miguel sobre comunicação, sobre redes sociais, sobre comunicação do poder público nas redes sociais, e aplicar isso também para tentar trazer a comunidade para participar do planejamento municipal. O 9º ponto que eu quero destacar para vocês: previsibilidade. Olha aquele trava-língua aqui, vamos lá. Previsibilidade. Um plano estratégico oferece uma visão de longo prazo, proporcionando estabilidade e previsibilidade para a comunidade, empresas e organizações que operam no município. Gente, se eu tenho um plano bem feito, vamos dizer, eu tenho um plano diretor bem feito, eu tenho PPA, eu tenho LDO, tenho a LOA, todas bem feitas, o que vai acontecer? Eu tenho uma previsão. Eu tenho uma previsão de, por exemplo, de investimento na educação a longo prazo, a médio prazo. Eu tenho uma previsão de quantos alunos eu vou conseguir colocar na sala de aula. Eu tenho uma previsão que eu vou ter que construir, por exemplo, um hospital no município, ou escolas, ou reformar escolas. O importante é mostrar para o cidadão, para a comunidade, aquela previsão. Por exemplo, tem uma falta de escola no município. Aí quando o cidadão vem cobrar, você já demonstra para ele, ó, já está aqui no PPA, no plano plurianual, que no 2º ano de vigência do plano, nós vamos construir a escola que está faltando. Aí o próprio município pode falar, pô, legal, vai construir, e pode cobrar também, porque ele sabe disso. Isso também é importante para a empresa. Se você tem um plano de investimento, por exemplo, né, e você tem um plano para a criação de um polo industrial no município, dando um exemplo, as empresas já vão falar, poxa, tem um planejamento, e vão acompanhar. O planejamento está sendo cumprido? Está sendo cumprido. Isso vai atrair as empresas para aquele polo industrial, porque tem a certeza que naquele município o planejamento é bem feito e cumprido. E também para as organizações que operam no município, organizações sociais, pode estabelecer no município, organizações que ajudam o município a, por exemplo, trabalhar com drogados, com pessoas com deficiência, no esporte, no lazer. Se você tem um planejamento, essas organizações podem querer se estabelecer no município para desenvolver projetos. Isso traz emprego, isso traz desenvolvimento, e é porque está no planejamento. Se você não tem no planejamento, às vezes o município pode deixar de receber uma organização que quer investir, vamos dizer, na educação, no esporte no município, e deixa de fazer isso porque ela não tem
como saber qual é o planejamento, qual é a intenção, quais são as estratégias e as ações para o município naquela área que ela atua. Último ponto de destaque aqui, monitoramento e avaliação. O planejamento contínuo possibilita monitorar o progresso em relação às metas estabelecidas, identificar desafios e ajustar estratégias conforme necessário. Foi o que eu acabei de falar. Se eu tenho um planejamento bem feito e eu vou cumprindo aquele planejamento, o cidadão, as empresas, as organizações, o vereador, você que é assessor, você que trabalha na Câmara, você consegue monitorar e avaliar. PPA, Plano Plurianual, tem 4 anos de duração, está sendo cumprido? O que foi planejado está sendo colocado em ação? Então, é importante o planejamento bem feito, porque nós sabemos que a Câmara Municipal, uma das atribuições, uma das mais importantes atribuições da Câmara Municipal e dos vereadores é a fiscalização do Poder Executivo. Se eu tenho um planejamento transparente, bem feito, fica fácil para o vereador verificar. Ele vai pegar o plano plurianual, olha, aqui está falando que no 2º ano tem que construir uma escola. Está construindo uma escola? Tá, ótimo. Não está? Eu posso fazer um requerimento, enviar para o prefeito. Prefeito, por que você não está cumprindo o planejamento municipal? Por que você não construiu a escola que está prevista no 2º ano do PPA? Olha como facilita o acompanhamento. E o trabalho de você que é assessor, você que trabalha no gabinete de um vereador, que assessora o vereador, você tem esse conhecimento que nós estamos aprendendo aqui sobre planejamento municipal. Você conhecer as leis orçamentárias, você conhecer o plano diretor, conhecer o sistema de planejamento municipal, você vai poder auxiliar o vereador na fiscalização. E nós entramos num ponto, então, muito importante do planejamento municipal, que é a participação ativa do vereador. Eu vou passar para você agora um esquema de planejamento municipal, bem resumido, para entender onde o vereador, em qual local o vereador se encaixa nisso, e você que é assessor de gabinete, de vereador, você que trabalha, você que é concursado, que trabalha na Câmara Municipal, é importante ter esse conhecimento desse esquema simplificado de planejamento municipal. E depois eu vou falar de cada um, né, das leis que integram esse esquema de planejamento municipal. Então, vamos começar a falar sobre ele, bem resumidamente, para você ter uma visão do papel do vereador no planejamento municipal. Está aqui para vocês, é algo bem simples. Como funciona de modo simplificado o esquema do planejamento municipal? Primeiro é o plano diretor. O plano diretor é um instrumento de planejamento de longo prazo. Ele tem validade de 10 anos e no Estatuto das Cidades, onde estão as diretrizes para você elaborar o plano diretor, diz que ele deve ser revisto a cada 10 anos. Então, ele é elaborado no ano e vale por 10 anos. Passados esses 10 anos, o que vai acontecer? Você vai revisar esse plano. Isso é necessário, porque um planejamento de longo plano, em 10 anos, pode acontecer muita modificação. Eu dou o exemplo que eu falei aqui nesse treinamento, da questão, por exemplo, da Câmara sem papel, da votação digital. Já aconteceu muita diferença 10 anos atrás, se a gente pegasse o plano agora. Então é necessária a revisão para você pensar mais 10 anos. E outro detalhe, você pode fazer também revisões pontuais dentro do plano, é possível. Nenhum planejamento, isso é importante também, é fechado, é estanque e eu não posso modificar. Não, surgiu algo novo, eu tenho que modificar. Então, vamos lá. Plano diretor, planejamento para longo prazo, validade de 10 anos, depois deve ser revisto de 10 em 10 anos. O correto desse esquema que eu estou mostrando para você é chegar sempre quando houver eleição, quando o candidato a prefeito dos municípios ele for apresentar para a Justiça Eleitoral o seu plano de governo, o ideal, o correto seria elaborar o seu plano de governo com base no que está decidido no plano diretor. Por quê? Porque existe um planejamento, um norte para o município ir durante 10 anos. E o correto seria eu verificar aquelas regras do plano diretor e fazer meu plano de governo dentro dele.
Inclusive, se eu acreditar que eu tenho que modificar o plano diretor, e eu já falei que é possível fazer modificações pontuais, eu posso colocar isso no meu plano de governo. Olha, na minha opinião, em tal área nós devemos rever o plano diretor para dar um novo norte, um novo caminho para o município. Isso deveria estar no plano de governo. Então, plano diretor, plano de governo. Depois, aquele candidato apresentou um plano de governo com base no plano diretor, um planejamento bem feito e foi eleito. Quando ele assumir, o que ele vai fazer? Ele vai já aplicar seu plano de governo, já vai mudar, já vai inserir no primeiro ano de governo dele? Não. E por quê? Porque nós temos as leis orçamentárias. E dentro das leis orçamentárias, nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual. O PPA é um instrumento de planejamento de curto prazo, curto, médio prazo. O PPA vale por 4 anos, mas ele vale da seguinte maneira. Ele é elaborado sempre no primeiro ano de mandato do prefeito para valer para os 3 últimos do atual administração e o primeiro da outra. Como assim, Marcos? Explica melhor para mim. Então vamos imaginar que em 2025 assuma um prefeito municipal. Ele vai chamar todos os seus secretários, vai fazer todo um trabalho, ele já tem o plano de governo dele, que foi feito com base no plano diretor, e ele vai elaborar o PPA para valer para os